E aí, concurseiro, e aí, concurseira, futuros concursados e concursadas. É um prazer enorme ter vocês aqui, né, no nosso canal para mais uma aula aqui para o concurso do INSS. Tenho certeza que trilhando esse caminho, todos vocês vão fazer uma prova daquele jeito, né? E já começando esse vídeo, peço que vocês deem aquela força aí pro canal que está começando agora. Já deixa aí seu like, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga concurseira que vai ajudar ele não só no concurso do INSS, como em outro concurso que ele for fazer. E na nossa aula de hoje nós vamos falar de um tema super importante do direito previdenciário, né? Sempre cai em concurso do INSS, em concurso de prefeitura, em concurso da Receita Federal que está para sair aí, que é Seguridade Social. Hoje vamos tratar de Seguridade Social. Eu trouxe para vocês aqui uma breve definição do que é Seguridade Social. Entende-se por Seguridade Social como sendo o conjunto de princípios, de regras e de instituições destinados a estabelecer um sistema de proteção social integrado por ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E o que vocês têm que gravar disso? O que é Seguridade Social? São aquelas ações que visam garantir saúde, assistência social e previdência. E aí, para ficar mais fácil para que vocês lembrem na prova de vocês, em qualquer prova que vocês forem fazer, na do INSS, na da Receita, na das prefeituras, eu coloquei aqui um peguinha para vocês, que compõe a Seguridade Social, a Previdência, a Assistência e a Saúde. Pegando as primeiras letras dessas palavras, Previdência, Assistência e Saúde, você forma a palavra paz, né? Então, paz com S, tá, gente? P-A-S, paz. Gravem esse peguinha. O que compõe a Seguridade Social? Aí você lembra aqui da gente conversando, de eu falando paz, previdência, assistência social e saúde. São esses três itens que compõem a Seguridade Social, né? Previdência, assistência social e saúde, que forma a palavra paz com S. Falando de cada um deles, a primeira é a previdência social, né? Eu coloquei para vocês que a previdência ela engloba o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. E que o regime geral de previdência social é aquele regime onde os trabalhadores da iniciativa privada vão ser colocados, onde eles vão ser filiados, né? E o que são trabalhadores da iniciativa privada? São aquelas pessoas que têm carteira assinada. E aí coloquei um detalhe importante para vocês, que os servidores públicos que não têm regime próprio de previdência social também vão ser enquadrados no regime geral de previdência. Mas o que é a regra, né, do regime geral de previdência? São aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, são as pessoas que trabalham para a iniciativa privada. E o regime próprio de previdência social é o regime de previdência do servidor público, né? É o regime de previdência, o seu regime de previdência, que daqui a pouco vai ser concursado, vai ser concursada. Lembrando que, se você for servidor público e naquele município, naquele estado, não tiver um regime próprio de previdência social, você não vai ficar sem regime, você vai ir para o regime geral de previdência social. Mas a regra é que você pertença ao regime próprio de previdência social. O segundo tema que a gente vai tratar é a assistência social. E a assistência social é um sistema não contributivo, ou seja, você não precisa contribuir para ter direito aos serviços prestados pela assistência social. Ela é prestada pelo Estado a quem dela necessitar. Para ter acesso aos benefícios da assistência social, o cidadão não precisa pagar nada. É o Estado quem deve prestar assistência social. Ele só precisa comprovar que precisa daquela assistência, né? O Estado é obrigado a prestar assistência social desde que você comprove a necessidade de receber aquele determinado benefício. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ver o BPC, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial. Então, a assistência social, né, que é um dos elementos que compõe a Seguridade Social, ela não é contributiva. Você não precisa contribuir para ter direito a receber determinado benefício assistencial. A única coisa que você tem que fazer é comprovar que você precisa, né, comprovar a necessidade desse benefício assistencial. A Previdência não. A Previdência é um sistema contributivo. Se você não contribuir para a Previdência Social, você não vai ter direito a receber os benefícios da Previdência Social, porque ele é contributivo. Você precisa contribuir para ter direito. Já aqui na assistência, não. Ele é um sistema não contributivo. Você comprovando os requisitos que precisa, a necessidade de receber aquele benefício assistencial,
é o Estado que deve te pagar ele. Então você vai ter esse benefício deferido se você comprovar a necessidade. Terceiro elemento aqui que compõe a Seguridade Social, a gente já viu previdência, assistência social e agora a gente vai ver a saúde. A saúde também é um sistema não contributivo. O acesso à saúde é universal e igualitário, ou seja, todo mundo pode ter acesso e deve ter acesso a ele de forma igual, ou seja, né, eu coloquei para vocês, todos têm acesso ao sistema de saúde, independentemente de contribuição ou de comprovação de necessidade. Ao chegar para ser atendido no sistema de saúde, basta que se apresente ao sistema e solicite o atendimento. Então a gente viu que a previdência é o sistema contributivo, se você não contribuir, você não tem direito de receber aquele benefício previdenciário, que a assistência social é um sistema não contributivo, que você tem que comprovar as necessidades, a sua real necessidade para ter o benefício assistencial deferido. E a gente está vendo a saúde, que também é um benefício não contributivo, mas que você não precisa nem comprovar a necessidade. Você precisa, se você quiser ter um atendimento ali no setor de saúde, você tem que só se apresentar para o sistema de saúde e solicitar o atendimento. Então ele é universal e igualitário, né? Você não precisa contribuir e você tem que ser tratado de forma igual, né? Todo mundo que procura o sistema de saúde tem que ser tratado de forma igual. Então, previdência, sistema contributivo, assistência social, sistema não contributivo, mas você tem que comprovar necessidade ali de receber aquele benefício assistencial, e a saúde é um sistema não contributivo e você não precisa comprovar nada para ter aquele atendimento, basta se apresentar e solicitar o atendimento. A gente já viu aqui os elementos da Seguridade Social, a gente já viu o que compõe a Seguridade Social, que é a Previdência, a Assistência Social e a Saúde. Então a gente já pode começar a resolver questão para poder fixar esse tema. E a primeira questão ela vai trazer para a gente que a Previdência Social compõe a Seguridade Social e é um regime não contributivo. A Previdência Social compõe a Seguridade Social e é um regime não contributivo, ou seja, você não precisa contribuir para poder ter direito a receber um benefício previdenciário. É isso que a questão está falando aqui. Viu ali em cima que não é assim, né? A previdência é o único dos três elementos da Seguridade que é contributivo. Você precisa contribuir para poder receber um benefício previdenciário. A questão está falando que você não precisa, que ele é não contributivo. Então a questão vai estar completamente errada. Grave, tá, gente? Previdência é um sistema contributivo. Você precisa contribuir para ter direito a um benefício previdenciário. Assistência social, você não precisa contribuir para ter direito ao benefício assistencial, mas você tem que comprovar a necessidade. E a saúde, você não precisa contribuir e não tem que comprovar a necessidade. É só se apresentar e solicitar o atendimento que você vai ter direito. Então, essa questão aqui que fala que a Previdência compõe a Seguridade Social e é um regime não contributivo, ela está errada, porque a Previdência compõe a Seguridade Social, mas ela é um regime contributivo. A segunda questão vai trazer para a gente a seguinte afirmativa: os servidores públicos são obrigatoriamente filiados ao regime geral de previdência social. Os servidores públicos são obrigatoriamente filiados ao regime geral de previdência social. Então vai estar errado, pessoal, mas a gente precisa gravar algumas coisas importantes. Primeiro, o nosso regime previdenciário ele é de filiação obrigatória. Ou seja, quando você começa a exercer uma atividade remunerada, independente de qual atividade for, você precisa obrigatoriamente se filiar ao regime de previdência. Às vezes não é isso que acontece, né? A gente vê algum caso de pessoas que trabalham por conta própria e não contribuem para a previdência, mas a lei fala que a regra é que o nosso sistema ele é obrigatório, de filiação obrigatória. Você está exercendo uma atividade remunerada, você tem que se filiar ao regime de previdência. Essa questão aqui fala que os servidores públicos são obrigatoriamente filiados ao regime geral de previdência social. E a gente viu que os servidores públicos, né, eu falei para vocês, são futuros concursados, futuras concursadas, que os servidores públicos pertencem ao regime próprio de previdência social. Eles só vão pertencer ao regime geral de previdência social quando não tiver um regime próprio naquele estado, naquele município que ele estiver tomando posse. Então aqui a questão está falando que eles obrigatoriamente vão ser filiados ao regime geral de previdência social. Não, eles não vão ser obrigatoriamente filiados ao regime geral. O servidor público vai ser filiado ao regime próprio de previdência social e quando não houver esse regime próprio, eles vão ser filiados ao regime geral de previdência. Então fique atento a esse fato de que o nosso regime ele é de filiação obrigatória. Exercer atividade remunerada, você tem que se filiar ao regime de previdência e que os servidores públicos, via de regra, vão ser filiados ao regime próprio de previdência social. Gravando isso, vocês vão ter sucesso na prova de vocês. Então,
fica essa dica aí. Já mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele amigo que é concurseiro, que é concurseira. E até a próxima aula e tchau!